A paz do Senhor, eu sou a irmã Marisa e este é meu amado esposo, pastor Silmar. Tudo bem, pastor Silmar? Tudo bem, irmã Marisa? A paz do Graças a Senhor, a Deus. paz do Senhor, nossos amados irmãos, em especial os alunos da EBD, Escola Bíblica Dominical. Esta é a nossa sexta lição e vamos fazer mais um comentário devocional na ótica familiar. Estamos aproveitando essa lição que fala de família, né, pastor? E como é o Exatamente. nosso tema, família, nós trabalhamos, a nossa temática do dia a dia, família, nós queremos aproveitar para fazer um comentário mais devocional, né, do que teológico, né, pastor? Exatamente. Esse é o propósito. E também queríamos pedir a você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Lembrando que é o canal A Minha Família é uma Benção. Sempre que mencionar, você está profetizando sobre a sua família, dizendo que que a nossa família, cada um pessoalmente, a minha família, é uma benção. Você pode comentar, curtir e nos seguir lá no canal sempre que lançarmos ou publicarmos um novo vídeo, uma nova palestra ou ministração, você será comunicado pelo próprio sistema do YouTube. E também, irmã Marisa, dizer aos irmãos que pode fazer perguntas, além das caixinhas que nós usamos no Instagram, aí também no YouTube você pode colocar embaixo, fazer a sua pergunta, e nós estaremos comentando, Ou respondendo. algumas dúvidas, né, pastor? Se tiver Dúvidas, alguma dúvida, pode nos perguntar, né? E até, como o pastor falou, no Instagram também temos as nossas caixinhas de perguntas. Eu sei que às vezes tem alguns casais que têm algumas dúvidas, né, pastor? Até mesmo sobre a vida íntima. Coloca a sua pergunta aí, o seu comentário, que lembrando, depois irmã nós... Marisa, para falar de perguntas, o nosso livro que O lançamos nosso livro. recente, escrevemos juntos, na ótica masculina e na ótica feminina, são 212 páginas tratando da sacralidade do sexo no casamento. Portanto, abordamos, são 13 pontos, vários pontos relacionados à intimidade do casal. Mas então vamos em frente. O propósito é um comentário devocional. A lição de número 6, que vai ser estudada dia 11 de agosto, que fala agora do livro de Esther. Terminamos a lição passada, né, pastor? Falamos muito sobre Ruth e Boaz. Comentamos sobre Ruth e Boaz. Teve vários Exatamente. comentários, né? Inclusive o professor que escreveu essa lição fez muitos comentários importantíssimos, né? Muito Aprendemos muito importante. sobre o livro de Ruth, a história de Ruth, de Boaz, de Noemi. E agora vamos falar um pouco sobre Esther, a história de Esther. Lembrando que o propósito desta lição, ou seja, desse trimestre, traz à tona o Deus que governa o mundo e cuida da família. Amém. E sabiamente o comentarista, o pastor Silas Queiroz, utilizou de duas personagens dos dois livros da Bíblia, os únicos dois que contêm o nome de mulher, Ruth. Foram E 5 Esther. preciosas lições, e agora essa da sexta, a 13ª lição, são 13 lições do trimestre, tratando sobre Esther. Vamos extrair o máximo que temos nesta lição. O texto áureo diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabes, por tal tempo como este, chegaste a este reino? Interessante. Que A linda essa palavra, convicção de Mardoqueu convicção. e em um momento tenso, desafiador, quando a vida dos judeus, todos eles estavam ameaçados ao extermínio pelo Uhum. maligno Amã, Mardoqueu lembra Esther, dizendo que se te calares nesse tempo, socorro e livramento, doutra parte virá. Outra Ou parte. seja, ele acreditava que, se não através de Esther, como de fato foi através dela, mas Dela. caso ela se calasse, o Deus da providência Aleluia. entraria com a providência para salvar o seu povo. Então, amado irmão, amada irmã, já no texto de ouro, né, texto áureo, texto de ouro da nossa lição, aprendemos aqui a importância da fé nas convicções, nas promessas. Fé e convicção
nas promessas de Deus sobre bênçãos, nesse caso em especial para a família. E Mardoqueu reivindica isso, crendo que a família de Israel será preservada contra ou do ataque de Amã contra eles. A família resistiria, como resistiram, lutaram, e Resistiram. com um final de vitória. Né? E nesta lição, pastor, temos alguns protagonistas. Vemos aqui Esther, vemos o rei Assuero, a rainha Vastir e Mardoqueu. Mardoqueu é um protagonista. Que homem, né? Extraordinário, Foi extraordinário. Mardoqueu. Quantos exemplos? Exemplos, né? E até porque domingo, pastor, é o dia dos pais. Queremos fazer um comentário, né, que é sobre os Exatamente. pais, né? Imagina Mardoqueu como um pai de Esther, porque ele não era o seu pai biológico, né? Na verdade, era o primo É primo, né? Primo dela que se tornou pai de de coração. coração. Ele adotou ela depois que seus pais morreram, né? O seu pai morreu, sua mamãe. Esther ficando órfão, esse seu primo Mardoqueu adota ela como sua filha do coração. Que exemplo. E que exemplo de paternidade este homem deixou registrado na palavra de Deus. A Bíblia não faz menção da esposa de Mardoqueu. Não sabemos se ele era viúvo. Possivelmente seria viúvo Mardoqueu, né? Mas fala muito sobre Mardoqueu como pai, a paternidade de Mardoqueu. Veja, Mardoqueu educou Esther, né, pastor? De uma forma Ensinou Esther, exemplar. né? Tanto acho que a leitura da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que ele era um escriba, né? Ele escrevia, ele registrava as leis. Então ele ensinou a sua filha a ler, ensinou idiomas para ela. E não só isso, não só as culturas seculares, também sobre Deus, né, pastor? Deus, Sobre valores Deus, morais, valores valores espirituais, vida com Deus. É com Deus. preciosas as Lindo, lições, lindo, né? preciosíssimas as lições dele. Bem lembrado, irmã Marisa. Lições da paternidade, né, pastor? Paternidade. Paternidade Deus nos deu o privilégio de ser pai de uma filha e agora avô de uma neta de 3 anos. A figura do pai do pai. para a filha é algo muito especial. Para o filho também, mas olhando do lado a filha que sonha com o príncipe encantado, o pai é o referencial para esta filha. A filha vê no pai um exemplo do que ela terá na pessoa do seu príncipe encantado no futuro, no seu casamento. Então, o pai é o referencial. Assim como meu pai trata minha mãe, eu quero um esposo que também me trate como a minha mãe é tratada, como princesa pelo meu pai. A forma que os pais tratam a mãe, isto fica impregnado na mente, na formação psicológica, emocional, sentimental da filha, como exemplo do seu futuro. Então, Mardoqueu é o pai modelo, fez um papel de pai, uma paternidade exemplar, exemplar, né, paternidade de pastor? coração. Olha, quando ele fala esta palavra, né, aqui, ó, se você se calar, socorro de outra parte virá. Olha a responsabilidade que Mardoqueu coloca sobre a sua filha. Ele pede para ela falar com o rei, toda aquela história que nós conhecemos. Por que Mardoqueu fez aquilo? Porque ele confiava na filha que ele educou. Eu sei que a minha filha Esther tem capacidade para fazer isso. Exatamente. Que lindo, né? Muito. Você vê, muitas pessoas falam, por que é só o filho de fulano que é usado? Por que Deus usa aquele e não usa o meu filho, né? Mas será que o teu filho está preparado para ser usado por Deus? Porque nós que preparamos como pais os nossos filhos para ser usado na obra de Deus. A Bíblia né? chega a dizer que nossos filhos são como flecha na mão do frecheiro. No frecheiro. O lado que for lançado, a direção que nós lançarmos ele na vida, talvez eu possa não atingir o alvo 100%, mas é impossível jogar para o norte e cair no sul a flecha. Ou seja, a direção que nós lançarmos, eles vão, se não no alvo 100%, bem próximo. Bem próximo. E isso é maravilhoso. Muito Você bom. vê quando Deus precisou de uma jovem para representar, fazer um papel tão lindo, né? Exatamente. De rainha na Pérsia, Rainha, livrar o povo dele. Ele escolheu Esther porque ela estava preparada para aquele momento. Mardoqueu fez um lindo exemplo, né, pastor, de paternidade. Então você que é papai, pegue o exemplo de Mardoqueu.
domingo, Dia dos Pais. Siga o exemplo deste pai. A linda paternidade, né, pastor? Lembrando, só para que de repente alguém vê partes dessas colocações, e diz, mas pastor, mas ela não era filha. Lembrando, filha do Do coração, coração. paternidade do coração. De fato, sanguinamente, eles eram primos, e nós louvamos a Deus por isso, que mesmo como primo e pai de coração, ele se tornou um exemplo para todos nós pais, Sim, sem sombra porque de pais, dúvida. pastor, não é só aquele Que que gera, gera, né? Pai aquele é o que que educa, educa, que que educa. cria, que Mãe também, né? cuida. Que educa, Né? que Isso é muito cria. importante. E aqui eu quero deixar uma deferência, irmã Marisa, quantos pais solos nós temos, Uhum. alguns em razão de viuvez, outros em razão de uma tragédia, um acidente no Uhum. relacionamento e acabou se tornando pai solos, bem como mãe, mas pensando que domingo é dia dos pais, Dia dos aí Pais, desejando nossa. muita felicidade e que os pais sejam exemplos na vida familiar, na vida secular e, acima de tudo, na vida espiritual, a vida para com Deus. E Ai, isso é muito especial, isso é muito maravilhoso. amém. A introdução. Concluímos o estudo de Ruth, mas nesta lição iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como uma característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. No livro de Ruth, sempre parece o nome de Deus mencionado, mas no livro de Esther, a ausência do nome de Deus, né, pastor? A ausência do É nome de interessante Deus. que, não obstante, Uhum. apesar do nome Elohim, ou Adonai, mesmo no original não ter aparecido, a providência do grande Adonai, o Todo-Poderoso, é visível em todos os detalhes que compõem o livro de Esther. E nós louvamos a Deus por isso, porque às vezes, quando parece que ele não está presente, por detrás de todas as coisas, a mão soberana de Deus está controlando e guiando É. todas as coisas. O primeiro ponto, a organização do livro de Esther, a categorização de Esther. Aqui nós temos uma parte histórica, vou me dedicar só um pouquinho, Marisa, depois Ah, nós sim, o corremos um ponto um, pouco à né? frente, no subponto 1, a categorização de Esther. Da mesma forma que Ruth, ou da mesma maneira, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Lembrando que o nome da Bíblia hebraica, Taná, se lê Taná, mas está escrito Tanakh, é um kaf, letra hebraica, é um acróstico, colocando, escrevendo de forma vertical, Tanakh, T de Torá, N, que é o Nun, a letra Nun, o N de Nevim, e o Kaf, a letra Kaf, de Ketuvins, ou seja, a Torá, os leis, os mandamentos, os Nevins, que são os profetas, Nevim, profeta, e os Ketuvins, que são os escritos. Entre os escritos, nós temos aqui, na nossa lição destacada pelo pastor comentarista, nesta sessão também, ao lado de Ruth, integra os Megilotes. Megilá é livros ou pergaminhos. Os Megilotes, que seriam os 5 pergaminhos que compõem esses livros, entre eles o de Esther, que era lido em momentos especiais de festas específicas. No caso de Esther, na festa de Purim, ou seja, a celebração do lançamento da sorte. E a sorte, o Deus Todo-Poderoso, entrou com a providência, dando a sorte da vida, dando Amém. agilidade, destreza e abençoando os soldados, os judeus, de forma que eles venceram aquela guerra. E doravante, a partir de então, esta festa de Purim passou a fazer parte da história de Israel. Isto é muito especial. O sub 2 diz características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos.
Interessante que as adjetividades, as características deste livro de Esther, destaca-se a sua objetiva historicidade. É um livro que trata parte histórica com bastantes pormenores, visto que é escrito em hebraico, segundo os estudiosos, algumas palavras também em grego, que compõe ao original deste livro, destacando os pormenores, a festa, todo o contexto, a renúncia, ou, na verdade, foi deposta a rainha Vasti para que ficasse aquele lugar vago, e de uma forma providencial, como Esther chegou ao trono. Então, esse livro ele trata de uma forma muito especial, com características, com detalhes específicos de história, a sua historicidade, para autentificar a sua verdadeira mensagem de um fato histórico que aconteceu na história de Israel. Lembrando que é um dos fatos marcantes, como um dos levantes do diabo, uma das tentativas do diabo de exterminar o povo de Deus. Mas sempre que ele tenta exterminar, o povo de Deus sempre sai mais forte, mais fortalecido. Depois da batalha, Deus me coroará. Pastor, e nesse tópico aqui, né, você vê, ó, o inimigo usou Ramã para querer destruir o povo de Deus. Mas antes que Ramã seja com essa intenção maligna, Deus já tinha preparado Esther, já tinha colocado ela no trono e eles nem sabiam que ela era uma judia. Mas Deus antecipou todo esse cenário, Esther já estava lá, a rainha da Pérsia, a rainha de 127 províncias. Quando o inimigo pensou em destruir o povo de Deus, Deus já tinha colocado Esther para dar o livramento ao povo de Deus. Deus é maravilhoso. É maravilhoso, irmã Marisa. E aproveitando, em se tratando de ser um comentário devocional, com algumas pinceladas, alguns pontos históricos, teológicos, observar de que mesmo que o diabo sempre tem na ponta da agulha uma mão para usar, Deus já tem alguém preparado, uma Esther, desde a infância, desde as primeiras letras, a alfabetização de Esther, seu primo Mardoqueu, Deus já estava desenhando um futuro. Não penses que Deus está dormindo. Não pense que Deus não está sabendo o que está acontecendo. Olha o maligno, o que está acontecendo. Deus tem preparado um momento de vitória para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, sua vida espiritual. E aqui, pastor, eu quero abrir um parênteses. As mamães que contam histórias da Bíblia para os seus filhos antes de dormir, o papai também. Isso é muito importante. Deus está colocando isso no seu coração, você está preparando os seus filhos para o dia de amanhã. Lá na frente, Deus vai usar eles num momento específico. Aquelas histórias bíblicas que você contou está guardada no coração dele. Eu acho que Mardoqueu, com certeza, nem imaginava o plano, o propósito de Deus na vida de Esther. Mas todo aquele empenho que ele fazia em ensinar ela, toda a dedicação que ele estava ensinando a filha dele, né? Exatamente. Deus usa ela lá na frente para ser rainha e libertar o povo de Deus. Quantos papais, quantas mamães, né, com ministério sagrado da maternidade e da paternidade, estão preparando seus filhos para o dia de amanhã ser usado por Deus. E você que não prepara ainda, desperta. A partir de agora, Deus está querendo usar você. Aleluia. E quanto mais investimos com as coisas de Deus na vida dos nossos filhos, você mencionou antes de dormir, orar com eles, contar histórias bíblicas ao deitar, ao levantar, esses bons costumes vão sendo impregnados, permeados na mente dos nossos filhos e, com certeza, no futuro, isso vai proporcionar um plano que Deus tem. E os nossos filhos serão usados por Deus no momento certo, usando do potencial, da capacidade que os pais ingeriram, injetaram, formaram
na mente, no caráter cristão e na vida dos filhos. Isso é Amém. maravilhoso. Isso Irmã aí, Marisa, vamos pastor. direto ao segundo ponto? Ao segundo ponto aqui. O contexto histórico, o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Ester, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Aqui nós temos uma parte histórica que eu já quero comentar junto. Primeiro subponto, o povo hebreu no exílio, e também o segundo subponto, o fim do exílio, e vou fazer um resumo, porque é uma parte histórica. O terceiro, que é o pós-exílio. Para termos uma compreensão melhor, como diz o próprio comentarista, no século 8 antes de Cristo, inclusive a data está aqui na lição, 722 AC antes de Cristo, portanto, século 8 antes de Cristo, o reino do norte foi levado para o cativeiro, foi levado cativo para a Assíria. Interessante. 722. Em 606, 606, aproximadamente 116 anos, 115 a 116 anos depois, o Reino do Sul, que era composto de Judá e Benjamim, a nação do sul, o Reino do Sul, foi levado para Babilônia. Interessante que em 722, Salmanaser V, segundo alguns historiadores, quando foi levado para o cativeiro, nesse período a Assíria estava um império governando o mundo de então, mas caiu sob o poder de Babilônia. 116 anos depois, em 606, 5 e 6, o reino de Judá, a nação do sul, foi levado para o cativeiro, não o assírio, para o babilônico. Mas uma coisa interessante, que havia uma profecia de que ficaria no cativeiro babilônico por 70 anos. E é interessante que, olha só a didática. 605, 606 foi a primeira leva, foi em 3 momentos. 597 foi a segunda leva, 586 foi a terceira leva. Mas é interessante, irmã Marisa, as promessas de Deus. Se nós contarmos 586, a destruição do templo, quando foi a terceira leva completa, destruir o templo, se a gente contar também 70 anos depois, lembrando que a contagem do ano antes de Cristo, ela é regressiva. De 606, você tirar 70, vai vir para 536. Em 536, eu estou falando sobre o terceiro ponto, pós-exílio, Deus levanta Zorobabel, o homem do prumo. Interessante. 70 anos depois. A destruição foi em 586. Se você colocar menos 70, nós vamos cair lá em 516, quando o templo foi inaugurado, um novo templo, daquela promessa que é feita, que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. Interessante. Então, o cativeiro foi em 3 fases, 606, 597 e 586. E o repatriamento pós-exílio também foi em 3 fases. 536 com Zorobabel, 457 com Esdra, o escriba, o homem do livro, e 445 com o homem da pá e da espada, que era o Neemias, que reedificou o muro em 52 dias. Aqui está um resumo desse segundo ponto, para a gente ter uma noção do pano de fundo histórico, o contexto histórico deste período. Mesmo sendo comentário devocional, como eu disse, vezes outras a gente precisa dar uma ênfase na parte histórica e também na parte teológica. Mas uma coisa muito interessante, que durante todo esse período, irmã Marisa, que é o pano de fundo deste acontecimento, acredita-se, segundo a bibliologia, o estudo sobre a Bíblia, bibliologia, de que entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, aproximadamente entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, foi quando foi escrito o livro de Ester, quando aconteceu no período histórico deste acontecimento. E eu quero citar aqui o nome dos soberanos desta época, que é mencionado inclusive na Bíblia. Ciro foi quem deu a ordem para reedificar o templo.
Ciro, grande Ciro. Deus chega a chamá-lo de meu ungido. Meu Aí ungido depois vem do Senhor, né? Dario I, que lê as ordens dadas por Ciro e ratifica, autentifica, confirma. E aí vem Xerxes, que é o Assuero. O mesmo Assuero, também é chamado de Xerxes, dependendo do hebraico para o grego, a expressão. É interessante observar como Deus, de fato, como diz o título da lição, Deus está no governo, Deus está Claro. governando o mundo e cuidando da família. E Artaxerxes, que vem depois. São 4 soberanos, grandes reis que dominam. E neste período, nós vemos o Império Assírico, que levanta e cai, e o Império Babilônico, que também levanta e cai. Todos os impérios. E nesse período aqui, só para ratificar, concluindo esse ponto, foi o período que Deus levanta Daniel lá na Babilônia. Daniel. E Daniel recebe as grandes profecias, inclusive a profecia de que o Império Babilônico cairia, cabeça de ouro, depois Medos e Persas, também ia cair os Medos e Persas, no caso o Assuero, e depois viria o Império Grego, que também cairia, depois o Romano, Império Romano, até o Império do Reino Milenial de Cristo. É uma parte escatológica, mas só concluindo essa parte do contexto histórico. E vamos para o terceiro. Né? Nesse contexto histórico, pastor, veja, Mardoqueu, além de ser um homem de Deus extraordinário, seu pai extraordinário para Esther, ele era escriba e também depois foi governador, né? Governador. Quando Ramã é deposto, aí Mardoqueu assume então o lugar de Ramã, sendo governador aqui da primeiro-ministro, Pérsia. como líder daquela liderança, governando. É interessante observar que Deus é quem exalta. Deus é. A forca que Ramã preparou para Mardoqueu foi a que ele mesmo foi. Exalta e humilha também. E humilha. Deus exaltou Mardoqueu e humilhou a Ramã. Amã. A expressão Ramã, porque no grego o H tem som de R, por isso o termo Ramã, mas o termo em português Amã. É que Deus em português o H não tem som, né, pastor? Do R. Né? Não tem valor fonético, ele é só uma composição. Aí o ponto 3 aqui é o propósito e a mensagem. O propósito e mensagem, a providência divina, como já falamos várias vezes, né, pastor? A providência, a soberania de Deus. Aleluia. Deus está no controle de todas as coisas, nada foge da vontade de Deus, né? Nosso Deus é soberano. A falsa estabilidade, sub 2, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar na falsa estabilidade que as estruturas do mundo nos oferecem, né, pastor? Está confiando nos governos, na política. Ah, vai melhorar, se Deus quiser, quando aqui entrar fulano, sair cicrano. A nossa confiança deve estar em Deus, né? A nossa confiança é no Senhor. A Bíblia diz: cuidai primeiro das coisas de Deus, ou buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Exatamente. O comentarista faz um comentário nesse ponto, irmã Marisa, como você já disse, só queria intensificar. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que a estrutura do mundo nos oferece. É evidente que nós não somos apolíticos, tem que ter um certo equilíbrio. A Bíblia fala sobre as autoridades. Agora, a nossa confiança não está no líder político que vai melhorar. Tudo isto que está acontecendo no mundo é prenúncio da volta de Jesus. Não haverá um milênio sem que o Cristo Redentor seja o rei. Isso só acontecerá depois do arrebatamento. Então, mesmo cumprindo os nossos deveres cívicos, como cristão, devemos ser bons cidadãos, dar exemplo, devemos cumprir. Aí alguém diz, pastor, mas não tem nada bom, escolhe o melhorzinho, mas cumpra a sua cidadania. Seja um bom cidadão, cumprindo os seus deveres e direito como cidadão.
o que queremos destacar é que a nossa confiança não está nas autoridades ou nas propostas políticas. Pode haver uma melhorinha aqui, um pouquinho lá, um pouquinho mais, menos. Mas o reino de paz será de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. E agora chegou o momento da festa, a festa de Purim. Aleluia. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Depois daquele grande livramento, né, pastor, que somente Deus poderia livrar os judeus naquele momento, só a Exatamente. mão poderosa de Deus, né? Como já falamos no início, o professor também escreveu, que no livro de Esther não parece a palavra Deus, mas olha, Deus livrando o seu povo, né? A Do extermínio providência divina. total. E agora, depois daquele grande livramento, eles fazem então a festa chamada a festa de Purim. Eu quero destacar aqui, Irmã Marisa, aproveitando que como o assunto é mais histórico, contexto de historicidade, mas a gente quer aplicar essa historicidade na parte devocional familiar, é que o próprio Deus havia anteriormente, ainda no tempo de Moisés, instituído várias festas, para a nação de Israel. E agora é acrescentado mais a festa de Purim. E o Senhor Deus aprovou isso de uma forma muito especial. Interessante, por que festa, pastor? Porque Deus quer que o seu povo aprenda a celebrar. Celebração. Inclusive no Êxodo, a saída do Egito, já foi celebrada a primeira, a Páscoa. Pastor. Saíram celebrando. Amados, Deus gosta de festa. Deus gosta que nós participamos da festa no sentido de celebrar o seu nome. Vamos pensar, Páscoa, por exemplo, era a celebração de que saíram do Egito, que Deus o livrou com mão poderosa e não deixou a morte atingir, como morreram todos os primogênitos do Egito, inclusive o herdeiro do trono de Faraó. Sim. Aí vem a celebração do Pentecoste, da colheita. Mas o que tem a ver o trabalho? Deus quer que nós celebramos pelo trabalho. Né, pastor? Gratos a Deus, gratidão, contexto do Pentecoste, as primícias, a festa dos tabernáculos. Mas aí, celebrar o quê? Celebrar que durante o período da peregrinação eles moraram em cabana. E que Deus os protegeu, os guardou, que durante a noite tinha ar-condicionado, uma coluna de fogo, e durante o dia uma coluna de nuvem. Que coisa especial, Deus sempre cuidando da família. Deus que inventou o ar-condicionado, né, pastor? Lá no deserto, né? Foi invenção divina, o ar-condicionado. A noite aquece, de dia protege, porque o sol chega a 51 graus centígrados no deserto. Aleluia. O Deus da providência. Aí agora a festa de Purim, eles festejando, mas não era uma festa promíscua, não era uma festa de proclamação da carne, era uma festa de celebração alegria, ao Senhor. Né, pastor? Felicidade. Felizes, alegres pela grande vitória, pelo livramento, a vida que Deus havia dado a eles. Nós precisamos, irmãs, desenvolver mais gratidão. Às vezes somos ingratos. Quantas bênçãos, às vezes costumamos pedir tanto, só esquecemos de agradecer. Pedimos e não agradecemos. Até porque o próprio Jesus, no seu evangelho, é registrado os 10 leprosos. Só voltou um, né? Só voltou um para agradecer. Mas nós, assembleianos, temos bastante festa, né, pastor? Mensalmente é um departamento muito com de festa. Quase todos os meses tem uma festa de um departamento. É do COADS, é da UMADS, é da UNIADS, da UIADS. EBD, música, evangelismo, missão, escola musical, maravilhoso. Por isso que nós gostamos tanto Aleluia. de festa, né? Aprendemos com Deus, aprendemos a festejar. Com o princípio bíblico, celebrar ao Senhor com alegria. Aleluia. E terminando então, eu quero fazer algumas
duas considerações apenas, irmã Marisa, depois das suas. Pastor, eu quero ler aqui a conclusão. Eu achei muito linda. O pastor escreveu aqui, olha, a conclusão. O livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Donde esperamos também o Senhor, o Salvador e Senhor Jesus Cristo. E eu quero, nesta conclusão, fazer as duas colocações que eu havia dito, irmã Marisa. Primeiro, nunca esqueça, ou nunca esqueçamos, né, pastor? nós não podemos esquecer disso, de que mesmo quando, assim como o livro de Esther, não aparece o nome de Deus, mas aparece a sua providência, mesmo quando não parece Deus estar presente, Ele sempre está presente. E por último, aleluia, mesmo quando há uma trama maligna contra a família, contra o teu casamento, contra a tua família, há também uma providência divina a favor dela. Tome posse, em nome de Jesus. Neste momento, o pastor vai orar por nós, pelas nossas famílias, e principalmente para os papais, porque domingo é dia dos pais, né, pastor? Antes, porém, da oração, vamos dizer junto a nossa profecia, né? A minha família é uma bênção. Tome posse, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos neste momento pelo privilégio que temos de servir ao Senhor com alegria, de estar na Tua presença, nesta aula, Senhor, neste bate-papo sobre o tema que estamos a estudar, Esther. Aleluia. Pai, que a mensagem deste livro venha ao encontro das nossas necessidades, despertando o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Pai, abençoa a família de uma forma toda especial. E em se tratando que domingo comemoramos o Dia dos Pais, nós pedimos uma bênção especial do Senhor para a vida dos papais. Ajuda este papai, Senhor, a continuar sendo exemplo aos filhos, a continuar sendo o sacerdote do lar, que é o provedor, o protetor, o guia do lar da família, para que junto com a esposa e os filhos estejam te servindo com alegria. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.